protagonista, parteiro dos próprios sonhos, desejos, ambições, do feto da sua gravidez, dos seus recalques, dos seus desejos, limite entre amor, sexo e pecado. Eu acho que temos aí alguns elementos para juntos fazermos talvez não uma reflexão intelectualizada, que esta eu tenho certeza que vocês podem fazer sozinhos, muito melhor do que com a minha participação, com a minha colaboração, mas aquilo que nenhum de nós pode fazer sozinho, que é a interpretação do outro, que me parece que é o grande papel do obstetra nesse processo. É o terceiro que pela primeira vez não é o excluído na relação dualística, mas que é o terceiro incluído. É esta inclusão do terceiro que eu acho que deve ser um dos elementos básicos, conscientes ou inconscientes, o tempo inteiro no seu trato com o parto. Era isso que eu acho que podia trazer aqui como elemento, alguns conceitos, repetindo, principalmente para aqueles que chegaram depois, repetindo, tentando falar sobre o indizível. Os poetas latinos, os poetas clássicos em geral, mas eu falo dos latinos porque foi a primeira peça que me veio à memória, quando se atreviam a elaborar as suas criações, eles costumavam pedir licença para penetrar na imaginação e na inventiva. E é isso, em grande parte, que deve fazer o investigador no inconsciente. Ok. Se alguém de vocês puder falar um pouco sobre o que é que associou, sobre o que é que pensou, sobre o que é que imaginou, e talvez sobre o delírio, né? O delírio, aquilo que é o escambo da nossa alma. É um assunto complicado, mas eu vou começar, talvez eu tenha que começar pelos colegas. Alguém quer perguntar alguma coisa? Esse é um assunto, acho que o termo delírio é interessante, porque talvez a gente se sinta assim mesmo, né? Então, se nós somos, às vezes, para ela, os deuses. E essa é uma crítica que alguns médicos têm. Então, nós temos dois tipos de médico. Aquele que não permite, mas não sei como é que ele consegue fazer isso, que essa paciente cria essa dependência dele. Então, ele é o assistente dele que atende um pedacinho, o outro assistente, mas eu não estou aqui, eu estou. E aquele que protege, que põe a mão na cabeça e que é um Deus para a paciente. Quando ela acorda com uma dor, ela não pensa no marido, ela pensa no médico. Então, o que você falou, quer dizer, essa pessoa passa a ser a mais importante na vida dela. E isso muitas vezes nos incomoda. Gravidez não é doente. O que eu faço melhor? Eu deixo ela se sentir que precisa de mim mesmo? Eu devo afastá-la ao máximo? O que é melhor para aquele ser humano? É lógico, para cada ser é uma coisa diferente, mas como é que o senhor vê isso? Ele, não eu. Eu já sei desses 3 problemas básicos. Eu achei muito interessante a sua síntese. Mesmo porque eu achei que a sua síntese, ela se encaminhou para aquilo que eu tentei abordar, mas com receio, né? Tem aquela passagem do Rambo, né? Eu perdi minha vida por delicadeza, por prudência, né? Eu estou sempre meio que no limite, né? Eu nasci em Juiz de Fora, em Minas Gerais, então a minha tendência sempre é subir em cima do muro, né? Então eu fico assim, um pouco receioso, mas a mim me agradou muito que o senhor deu um passo adiante, teve a coragem de um passo adiante, quando falou daquilo que a mim me parece que é um dos aspectos mais complexos de toda essa psicodinâmica,
que é a intervenção, principalmente quando o obstetra é um homem, essa intervenção sucessiva, quer dizer, ele está ali no lugar do marido, do coautor. Eu acho muito curioso isso, muito curioso, extremamente curioso. E, no campo do meu trabalho, eu o convidaria a pensar, junto comigo, com o pessoal, tentando investigar um pouco esse campo complicado da transferência, né? Que essa parturiente faz, lhe perguntaria o seguinte: essa intervenção do outro, que passa a ser o médico, né, o obstetra, não é exatamente em cima daquele conceito que eu levantei, não é exatamente o salvo-conduto para o mundo, para o feto? Porque é curioso, veja bem que a posição que o senhor tomou é absolutamente a posição do médico, porque é a posição daquele que vai até a luz. Mas e o grande viajante, como é que fica? E o príncipe herdeiro? Não é? Porque não é para ele que, teoricamente, o ritual está estabelecido. Eu tenho certeza que, para vocês, tenho quase certeza, posso estar enganado, quero ouvir a vossa opinião, mas tenho quase certeza que, para vocês, em grande parte é ela, não é? Porque é com ela que se estabeleceu o rapport, é com ela que se estabeleceram as relações, não é? Mas numa dinâmica maior, numa visagem maior, não é esse viajante que está chegando que deve ser o fulcro das atenções? É uma pergunta que eu faço, mas ela me veio de imediato, dado a estação na qual o senhor parou. Tentando ainda penetrar um pouco melhor e tentar compreender melhor. Né? Então está ali aquela pessoa que deposita naquele homem, naquele médico, todo o equipamento e recurso que ela imagina que não tem, mas que nós sabemos que tem, né? Basicamente tem, né? Pelo menos, teoricamente deve ter, não é? E ela convida a que você seja ali uma mescla de super-herói ou de xamã, né? Feiticeiro. Alguém mágico que vai resolver a dor, que vai abreviar, que vai facilitar e que provavelmente até vai ajudar a forjar um ente tão perfeito quanto ela idealiza, né? Porque a gente sabe que é por aí, né? E a sua pergunta é muito pragmática. A sua pergunta é muito pragmática. Como atuar em